Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Estamos de volta na apresentação do programa Fé Perfeita, que é um programa apresentado neste horário por esta emissora todos os dias e que tem um propósito. Nós estamos às margens da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e este programa traz uma mensagem precursora, como uma voz de advertência, chamando os filhos de Deus nesta hora final. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e incorra em suas pragas. Este programa é apresentado aqui por esta emissora e também através da TV Fé Perfeita, 24 horas no ar, através da internet, pelo site www.feperfeita.org.br. Você pode acessar também do seu computador, do seu celular e assim sucessivamente. Quero dizer a todos que tem sido muito bom e muito gratificante para mim poder ter esta oportunidade de ter contato com você. Tenho tido muitas cartas, muitos e-mails e tenho conhecido muitas pessoas ao redor desta nação como pregador deste evangelho, desejando às famílias e os lares que haja paz, que haja equilíbrio e que, sobretudo, que a misericórdia de Deus possa alcançar a cada um. Quero dizer também da minha tristeza, da minha dor, da minha angústia de alma em ver a sociedade caminhando para o mal, cada dia pior, mais violência, mais crime, mais imoralidade, mais injustiça. Isto faz com que a alma da gente gema lá dentro, vai gemendo de ver que você se torna incapaz, impotente de mudar o quadro, porque não posso mudar a veracidade da Bíblia. E a Bíblia, na sua inteireza e na sua veracidade, nas suas profecias que estão se cumprindo hoje diante dos nossos olhos, hoje se cumpre mais algumas escrituras, disse que seria assim. Então, eu apenas estou aqui sentindo dor, sentindo tristeza, me sentindo impotente de não poder mudar o quadro. Teria que ser assim. Assim como, pastor, assim como a Bíblia diz. Você quer ver? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, aliás, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Eu posso mudar isto? Você pode mudar isto? Ninguém pode mudar. Está escrito. E assim como está escrito, terá que ter cumprimento. Nós vivemos na hora em que os tempos são trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Você já viu
este quadro diante de você, então pare um pouquinho e reflita no que eu tenho falado nos programas anteriores. Você vai ter que acreditar em alguma coisa. Ou você vai acreditar na política, na classe artística, nos chamados intelectuais, nos formadores de opiniões, nos ativistas, ou você vai acreditar na Bíblia. Qual destas coisas merece credibilidade? As telenovelas ou a Bíblia? O que faz as pessoas gemer e chorar ou a Bíblia, que daria alegria e paz? O que trouxe para dentro da sua casa a perversão e a vergonha ou a Bíblia? Está você feliz na condição em que a sociedade está vivendo ou todos nós estamos gemendo, hein? Por ver a insegurança, por ver o crime? E eu acho que nós vivemos, sem dúvida alguma, os dias em que Rui Barbosa disse que chegaria o tempo quando o poder se agigantasse nas mãos dos maus, do homem rir da virtude e ter vergonha de ser honesto. Chegou a hora de que tudo o que se chama vergonha, pudor, honestidade, brilho, família, estabilidade, foi jogada na lata de lixo e é considerado obsoleto e careta. Mas tudo o que se chama de perversão, porque isso é perversão, presta atenção, é um quadro que choca a mente de qualquer um. Para aí um pouquinho, você que está me assistindo, homem. Homem, você já pensou num homem, hein? Numa posição de sexo com outro homem? Um outro homem nas costas dele fazendo sexo? Isto não é uma perversão? Não é uma perversão uma mulher com uma outra mulher? Então, para aí um pouquinho. Isto choca a mente de qualquer um. Agora, eu acho interessante, por exemplo, nós temos no Brasil leis, eu quero falar isto serenamente assim, ó, leis que coibiram a educação dos filhos. O pai não pode corrigir o filho, não pode usar a vara para dar uma correção no filho com vara. Mas escute só este caso aqui, verídico, aqui na nossa cidade, no meu conhecimento, um garoto de 14 anos, numa roda de crack e de perversão mesmo, de drogas, o pai, preocupado, foi buscar o filho. Disse, vamos para casa, meu filho. O filho virou para o pai e disse assim, não toca em mim, não. Se você tocar em mim, eu te ponho na cadeia. Veja, o pai não podia tocar no filho, nem para pegar no braço dele e levar para casa. Se você tocar em mim, eu te denuncio e ponho na cadeia. Isto, assim, o pai não pode tocar, agora o filho bota o pai na cadeia. Esta é a lei do nosso país. Né? Bastante interessante. Então, você começa a analisar e ver as coisas assim. Então, pare aí um pouquinho. Não é nada engraçado, não há nada interessante no que nós estamos vendo, não. Não importa. Não importa se a Suprema Corte do Brasil deu oportunidade para homem e homem, mulher com mulher. Isso para mim não tem problema, não é? A Bíblia tinha que se cumprir. Seria desse jeito. Mas tem uma coisa, que há alguma coisa virtuosa nisto, não há. Isto é apenas, como diz aqui, olha, sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, ingratos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Ingratos e profanos. Agora pare aí para você ver que eu estou dizendo que não há nada interessante, e eu já disse e vou repetir pela terceira vez aqui. Já vi alguém ser interrogado por jornalista e dizer, se você tivesse um filho nesta condição, seria para mim uma coisa chocante, não seria uma coisa honrosa. Não acredito que qualquer pessoa de bom senso
receba isto com naturalidade, achando belo, achando bonito e achando interessante. Você pode engolir seco. Você pode, vamos dizer, não, meu filho não é o único, não. Olha, ele não é o único que se perverteu, mas que isto é bonito e honroso e que traz alegria e gozo no coração de nenhum pai, de nenhuma mãe verdadeira não traz. A menos que seja estes aqui. Eu acho que muitos pais e muitas mães já engoliram esse caroço aí. Mas aqui a Bíblia continua dizendo que eles serão sem afeto natural, irreconciliáveis. Aí pergunta, chama eles para voltarem para você ver. Se tornam ativistas, não é? E aí então querem fazer, como disse aí mesmo agora há pouco, o relato de uma família que estava no shopping, uma família, um pai com os filhos, e começou dois homens beijando lá na boca um do outro e acariciando, daqui um pouco começou a acariciar. Um sai, o outro sai desconfiado, porque a cena é chocante agora. Eles querem ser respeitados, mas respeitar os outros de maneira nenhuma. E a lei diz que isso é um atentado ao pudor. Mas aí chamaram o garçom do restaurante, lá do shopping, e disse, você não vai tomar providência com isso, não? Porque se você quer fazer a sua sujeira, tem seus lugares próprios para isso. Isso é uma coisa assim. Mas aí o garçom disse, olha, meu senhor, eu não posso tomar nenhuma atitude, porque se fosse um homem com uma mulher, beijando e acariciando, eu ia lá e falava com eles, tudo bem, mas se for dois desses ativistas aí, se você for lá, eles dão um escândalo, cai no chão, chama a atenção, gritam, diz que foram agredidos e você vai para a rua, perde o seu emprego. Então, não se pode fazer nada. Nós temos que aceitar, estão empurrando de garganta abaixo e não querem que a gente fale, não. Mas a Constituição diz que nós temos livre direito de expressão. Então eu paro para você que está em casa me assistindo, dentro dessa programação, e eu quero dizer para você, olha, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Nada, de maneira nenhuma. Mas eu estou aqui como pregador do Evangelho, gostaria tanto de ver famílias recuperadas, de ver pessoas recuperadas, mesmo esses que estão vivendo. Mas a Bíblia diz assim, olha, eu não mudo a Bíblia. Irreconciliáveis. Não há como reconciliar. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Acho que parece que o problema maior do mundo, mais atrativo do mundo, que isto mexe com a classe artística e dos ricos, sabe? E dos poderosos, dos que têm dinheiro, o problema é sexo. Puxa, é bacanais, festas, é nudismo. É isto que é a coisa, o máximo da situação. Acho que a felicidade, o ápice da felicidade humana é sexo. Será mesmo? E aí, então, sexo em sua perversão. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo é um oco vazio na alma das pessoas, a ausência de Deus. Isso é que falta lá. E eles iriam ver que sexo não é a ponta, é a cauda. É lá o final. Não. Coisa boa é ter família, é ter paz, é ter equilíbrio, é viver bem, é ter paz com Deus, é deitar, botar a cabeça no travesseiro em paz. Mas aí, tendo a aparência de piedade, negando a eficácia dela, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Será que isso não é o que nós vimos, não, aí? Será que não é isso que nós estamos vendo aí? Mulher largar o marido aí? Será que não são? E isto invade as casas, invade como? Invade pela televisão, pela revista, pela internet, e vão incentivar. E agora muitas que estavam dentro do guarda-roupa e do armário, que não tinha coragem de botar a cara para fora e dizer o que estava enrustido dentro delas, vão fazer. Mas também tem aqueles que vão dizer assim, olha, eu prefiro crer na Bíblia, mais uma profecia da Bíblia que está se cumprindo diante dos nossos olhos.
Então, aqui a Bíblia toma o exemplo de James e Jambes que resistiram a Moisés, e esses também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Fé não existe, Deus não existe, né? Oh, coisa que eu gosto de dizer é que Deus não existe. Uma vez uma moça universitária conversando comigo disse: Deus não existe. Eu olhei bem para ela e falei: sabe que eu vou concordar com você? Deus não existe mesmo não, para você. Porque se ele existisse, você não teria a vida que você tem. Só que hoje eu acho que ela já está velha e num desses dias eu sei que, como todos os humanos, ela vai feder e Deus continuará sendo Deus. Então, resistem à verdade. Pode resistir, mas eu vou dizer aqui, ó, assim disse Deus. Deus vai explodir este mundo vai virar uma bola incandescente, não haverá ninguém que salvará este mundo da destruição, como Sodoma e Gomorra foi destruída. Esperem e vocês verão. Mas não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Agora, você que está em casa, que tem temor de Deus, que quer a verdade, que quer ter uma família, que quer ter lar, que quer ter vida eterna, que quer ter paz, que quer ter a proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, e quer ser feliz e terminar aqui com umbridade. Escuta, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver. Não siga o modo de viver desta classe que entra nas casas com televisão, com novela. Não siga isto não, pelo amor da sua alma e da sua família. Amanhã você vai chorar, hoje você está rindo por causa das concupiscências da carne, dos engraçadinhos, das palavras torpes, das piadas, dos programas de humor. Espera aí um pouquinho, porque você vai ver o que isso vai fazer com a sua família. Modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor e paciência. Você tem seguido até as perseguições. Eu sei que todo aquele que quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. Então, no capítulo 4, eu vou saltar aqui para 2 Timóteo, capítulo 4, estou lendo a Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é a verdade. E eu creio que eu estou vivendo os últimos dias, em que filhos são sem afetos, em que os homens não respeitam mais nem os limites da própria natureza. A natureza já está cobrando, e muito caro. Então agora você pega o restante da profecia que diz, capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo: conjuro-te, pois diante de Deus, agora falando como pregador, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Tem muitos desses que foram idealizadores deste conceito moderno de vida que já passaram para o outro lado. Meu amigo, meu caro telespectador, se ele pudesse voltar de onde está, ele gritaria para você, não é como eu estou falando aqui, não, ele gritaria para você: olha, não caia nisso, não siga meu exemplo, não, eu enganei, eu pensei que eu estava certo, eu sei o que é inferno. Mas como eles não voltam, porque a Bíblia disse que não, quem passa para o outro lado não volta, é só ler a parábola do rico e de Lázaro, que o rico, depois que passou para lá, eu tenho irmãos lá na terra, deixa eu voltar lá, eu era influente, eu fui o artista, eu fui a cantora, eu fui isso, eu queria dizer para eles que eles estão, que do lado de cá é uma desgraça, que eu me enganei. Não tem oportunidade. Deus disse, lá na terra está Moisés e os profetas. Lá tem o programa Fé Perfeita, lá tem o César, lá tem outros pregadores que estão dizendo que esse conceito de vida não dá certo, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, que a palavra de Deus é a verdade, que você pode voltar ainda dá tempo de virar as costas para o conceito, para as ideias,
para os roteiros de novelas, para o que pensam os intelectuais e ficar com a Bíblia, que é a verdade. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ah, meu amigo, quando ele baixar a tela, a grande tela for baixada, sua vida for mostrada, é assim mesmo. Se fosse mostrada a vida, a minha, a sua, a do Papa, a do presidente ou da presidente, sabe, daqui, de outros lugares, eita, que coisa mais podre. Agora que você pare aqui e pensa o que é a bondade de Deus. Deus é o único que pode pegar sua vida e seu passado e fazer assim, ó, e rasgar, e dizer assim, ó, você não deve nada, eu te perdoo. O único que pode fazer isso, mediante o seu arrependimento. Mas se você seguir com a sua cabeça dura, Cristo vai julgar. O dia que ele baixar a tela aqui para mostrar a sua vida, você vai ver, ai, 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 ai. Tanta gente de cabelo branco e de cara séria, que você vai ver atos corruptos, nojentos, imorais, vulgar, baixo, que não tem nem aonde você dizer assim, mas eu me deixei seduzir e levar por um comportamento desgraçado deste? Deixei de seguir a Deus para seguir um podre desse? Deixei de ouvir a Deus para ouvir uma miséria desta? Será tarde demais. Hoje ainda há oportunidade. Então, conjuro-te que, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, é o que eu estou fazendo aqui. Insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para roteiros, novela, fábulas, teologia, pensamento, religião falsa e as demais coisas que o diabo inventou para enganar e seduzir as pessoas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Sabe o que é? Muita gente quer pregar. Por que você não prega para sua mulher e para os seus filhos? Porque mãe, que ao invés de ganhar a rua, gastar gasolina, correr para as repartições e para o comércio e fazer tanta coisa, por que você não gasta tempo com seu filho e deixa a televisão ensinar seu filho? E deixa a babá ensinar seu filho? Por que você não assume o papel de mãe, de mulher, e você, pai, de homem, de poder ser o cabeça e orientador da sua família? Por que você deixou as artistas e os artistas dominar a vida da sua família? Haverá um momento de julgamento. Pare um pouquinho. A Bíblia não serve, né? O conceito está ultrapassado. A sociedade mudou. E se a religião quiser manter as portas abertas, tem que aceitar a condição imposta pela sociedade ou então isto vai à falência. É assim que aconteceu com a maioria das igrejas chamadas cristãs. Se evoluíram bastante para as trevas, para o reino de Satanás, e abandonaram a Deus e a palavra. E deixaram o único que poderia nos beneficiar com a vida eterna. A única verdade que existe chama-se Bíblia Sagrada. A única verdade que existe foi mesclada, foi mal interpretada, mal aplicada, foi deslocada, foi pisada, foi desonrada, foi descrida pela sociedade. A única verdade que poderia vir, porque Cristo veio segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, morreu, foi ao sepulcro, ressuscitou, está vivo, governa, dirige, orienta seu povo, aqueles que querem sua orientação. Quem não quer, o que virou a Bíblia?
apenas um comércio. É o comércio da fé, é o comércio lucrativo, é o comércio que se faz propaganda. Você já viu como é que a maior parte dos programas televisivos, ou você vai a uma igreja que passam mais tempo falando em dinheiros, em finanças, em programas, em venda de programa, em venda de televisão, em venda não sei mais de quê, tudo isso que você está vendo na televisão aí, é só isso. Mas chegou a hora de dizer a você: ei, cuida da tua casa. Ei, mãe, gasta seu tempo com seus filhos desde pequenininho. Ajude eles, não deixe eles serem levados por isso, não. Porque a sociedade e o mundo é assim, é violento. Você sabe por que tem videogames e esses joguinhos para dar burro? Sabe, daqueles filmezinhos do Pica-Pau que vai lá e só faz o mal e está dando tiro no outro? É isso que seu filho vai fazer amanhã. Sabe, esses jogadores, esses cabeludos, esses cantores, sabe o que eles estão vivendo? E todo mundo sabe disso, não precisa tapar o sol com a peneira, não. A maior parte deles são viciados, são drogados, mas ó, com a boca fechada. Não fala isso para ninguém não, viu? E seus filhos seguindo o exemplo deles. É melhor voltar para a Bíblia. Eu vou dar um conselho para você. Volte para a palavra. Comece de novo, ainda dá tempo de mudar. O fim está à mão. Eu não tenho mais tempo para seguir com você, mas vou chamar você para orar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Pai, eu oro, eu entrego, eu ofereço a minha oração pelos meus filhos, pelos filhos de todas as famílias que me assistiram, pelos pais e pelas mães e pelos governantes e por esta sociedade. Que o Senhor tenha misericórdia e abra os olhos do povo para compreender a Escritura que se cumpre diante dos nossos olhos. No nome de Jesus. Amém.